Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Bom dia para você aí de casa, como é bom ter você aqui novamente de manhãzinha para estudar com a gente a palavra de Deus, para cantar louvores ao nosso Deus. Bom dia, irmã Beth! Bom dia, Jonathan. Como foi sua noite? Foi ótimo, foi muito boa, tava friozinho, não tava aquele calor. E agora que a gente descansou, nós vamos novamente começar a nossa luta, mas antes de começar a luta do nosso dia, trabalhar, fazer as tarefas de casa, nós vamos estudar a palavra do nosso Deus. E eu quero convidar você de casa e todos aqui a se ajoelharem para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, nós agradecemos o Senhor por novamente nós termos acordado. Obrigado, Pai, pelo privilégio do fôlego de vida que o Senhor nos deu, que nós possamos usar esse dia para honrar e glorificar o Teu santo nome. E que tudo que nós venhamos a fazer, Pai, seja com reflexão, seja com pensamento de nós adorarmos a Ti e que nós possamos ter um dia em comunhão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, esteja com aqueles que estão assistindo esse vídeo e que esse vídeo possa abençoar a vida deles, Pai, e a vida de várias outras pessoas. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. E bom dia para você que está aí, bom dia para a nossa escola de profetas. E agora é um momento muito importante, né, Jonathan? É o momento em que nós falamos o nosso verso. Esse verso que decoramos, que guardamos no coração. Esse verso nós lembramos durante o dia, lembramos em momentos de aflição, lembramos também quando estamos muito felizes, não é? E aí eu quero falar aqui também, já chama a sua família aí para citar o verso com a gente, para a voz ficar bem forte, igual fica aqui. Vocês veem, o pessoal aí de casa vê que quando a gente vai citar, a gente cita bem forte, chama todo mundo aí. Se estiver dormindo, aí você fala mais alto, que é para todo mundo acordar, tá bom? Então vamos lá, o versinho que nós estamos gravando é Mateus capítulo 7, do 6 ao 15, é um verso grande, mas pela graça e poder de Deus, eu sei que todo mundo aí vai conseguir gravar, tá bom? Não desista, não diga, eu não consigo, não comenta isso não. Fala, eu consigo, eu vou gravar, tá bom? Então vamos lá no 3? 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho,
lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará os bens aos que lhe pedem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes valer em vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entraram nela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem os pés, e voltando-se os despedacem. Pedi e dai-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bênçãos aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pelas portas estreitas, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Amém. A gente vai repetir esse verso 21 vezes. No final da semana vai ter repetido 21 vezes, mas nós aqui da Escola de Profetas não repetimos só 21 vezes. Quando nós vamos no momento de exercício, ficar repetindo, com certeza a gente passa das 50. Então você que tem dificuldade, todo dia, mais de 3 vezes. A gente repete aqui, mas você pode repetir durante o seu dia. E aí você vai conseguir gravar também, que é um verso longo. E agora nós vamos ter um momento de estudo e que Deus te abençoe. Amém. Que Deus esteja com você durante todo esse dia. Vou passar com você alguns detalhes interessantes. Ontem eu disse para você em casa que antes de Jesus nascer tinha se passado 4.004 anos. Nós já estamos estudando quase o ano 3.400 da história da Terra, então eu vou colocar aqui o ano 4.004 nesse espaço aqui, tá bom? Que é para que você entenda algumas coisas antes disso. Observe bem um detalhe que você vai precisar entender. Jesus nasceu, ou aliás, Jesus encarnou, porque Jesus nunca nasceu, né? Jesus sempre existiu, não é isso? Jesus é um ser que não tem início, ele não foi criado. Corpo foi preparado para Jesus, ele entrou na barriga de uma mulher, porque o Senhor Deus preparou um corpo para ele. E este corpo que Deus tinha preparado foi o corpo de Maria, para que ele então viesse e se tornasse homem, um de nós. Compreende? Jesus não tem origem, porque ele é Deus. No entanto, ele precisou encarnar para salvar a humanidade. Precisou se tornar gente como nós, viver as situações que nós vivemos. No entanto, a principal razão de Jesus ao vir essa terra não foi para se parecer com o ser humano, foi para mostrar quem é Deus na linguagem do ser humano.
Compreende isso? Lembre-se que o Senhor Deus tinha chamado um povo para salvar o resto que ele amava. Só que esse povo falhou de várias maneiras. Então Deus mandou seu próprio filho para que viesse salvar o restante, mostrar quem é ele. Nós não amamos o que não conhecemos. E quando não amamos o que não conhecemos, precisamos tentar entender. E foi isso que Jesus fez. Vamos colocar aqui assim, ó, nessa data, o nascimento de Jesus, tá bom? Só que eu preciso te explicar uma coisa que aconteceu antes disso. Essa parte você tem que entender muito bem. Os profetas haviam dito, aqueles que vieram antes de Jesus, Jesus tinha levantado pessoas, profetas, para poder dizer profecias. O que são profecias? São explicações do céu para nos preparar para o acontecimento que virá. Os acontecimentos futuros são falados antes por aqueles que Deus escolhe. Estes são os profetas. Por isso, profecias, tá bem? Então veja, olha que coisa interessante. No reino em que viveu, aqui ó, na Babilônia, no reino em que viveu, quem que era o rei da Babilônia? Ó, então vamos colocar Nabuco aqui, tá? Porque nós temos pouco espaço. Quem que do povo de Deus vivia nesse reino de Nabucodonosor? Daniel, aqui estamos já no livro de Daniel. Daniel, olha que coisa interessante. Previu, Deus mostrou para ele que viria um reino depois da Babilônia, e isso aconteceu mesmo 539 anos antes de Cristo. 539 anos antes de Cristo, olha aqui o que eu vou te mostrar. Um reino dominou o planeta, era o reino da Medo-Pérsia. Olha aqui, ó. Daniel também viu, nas profecias de capítulo 7 de Daniel, que após o reino da Medo-Pérsia, viria um outro reino forte, rápido, veloz, com uma capacidade tremenda que dominaria o mundo todo. E o anjo disse para ele, foi no ano 331, que a Grécia subiu ao poder. Olha que interessante, as profecias que a Bíblia fala acontecem tudo direitinho. Quantos anos antes de que aquele reino passasse a existir, Deus já tinha dito para o seu servo, o profeta. E por que Deus fala para o seu servo, o profeta? Porque Deus quer que seu povo saiba antes que aconteça. Deus quer que seu povo se torne o grande repórter, que sabe dos furos de reportagem, dos detalhes, e que estejam preparados para as coisas que vão acontecer. Daniel também viu, olha que coisa interessante, que depois do reino da Grécia, viria um reino feroz, um reino que pisaria a lei de Deus, um reino que colocaria por baixo dos pés desse reino as coisas celestes. E que reino foi esse? No ano 168 a.C., sobe ao poder Roma. O grande império. Agora eu vou comentar um detalhe com vocês. Ó, se você observar, 539 anos antes de Jesus nascer, que ano era Ano Mundi? Ontem um aluno me perguntou, professora, como é que é isso? Chega no ano 3400, o tempo diminui, o tempo não aumenta? É que até aqui eu fiz Ano Mundi, ordem crescente. Daqui em diante eu fiz ordem decrescente. Entenderam? Eu coloquei o seguinte, daqui em diante seria mais ou menos isso. Se você pegar 4004 menos 539, da que idade? Que época? Faça a conta, bem rapidinho aí. 3.400? Ó, 3.400 é o ano da Babilônia. Se você 4004 menos 539, quantos anos? Olha aí, outra profecia. Uma profecia tremenda da Bíblia que diz que a Babilônia dominaria o povo de Deus quantos anos? 70 anos. Sim ou não? O próprio Daniel recebeu essa informação. Quando ele foi estudar nos livros, no capítulo 8, lembra que ele foi estudar no capítulo 8 de Daniel, nos livros, quanto tempo esse reino, né, a Babilônia, dominaria sobre o povo de Deus? 70 anos estão determinados sobre o seu povo. Quer ver isso? Vai lá, Daniel capítulo 8, rápido. Abre lá, rapidinho você, em Daniel capítulo 8, para que você entenda a seriedade e a beleza disso. Você precisa ir acompanhando com a Bíblia. A Bíblia traz todas as informações. Olha que interessante. Daniel, capítulo 8, vai te trazer uma informação muito interessante. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Você vai vendo que no livro de Daniel, alguém acompanhe com os nossos queridos irmãos. Por favor, observe. Achou Daniel, capítulo 8? Eu preciso que você veja que a visão de um carneiro e de um bode. Os animais na profecia são poderes, não são isso?
Deixa todos acharem para eu continuar, que senão não vai adiantar. Essas informações são muito importantes. Vamos lá. Acharam? Daniel capítulo 8, todos acharam? Permaneça aí que eu vou pedir para passar para o Nob já já. Olha isso daqui. Daniel capítulo 8, ele tem a informação de 2 poderes, um carneiro e um bode. Quem era este carneiro, quem era este bode que ele estava vendo? Na profecia, isso é importante demais você entender, um animal significa um poder, um reino. Como é que eu sei isso? Eu inventei? Eu cheguei à conclusão sozinha? Por que é que eu sei a respeito disso? Aonde que eu tiro esta informação? Olha que interessante, se você chegar à informação sozinho, se você falar sozinho a respeito disso, você vai ter um problema, tá? Abre a sua Bíblia e dê uma olhadinha o que é que o Senhor Deus diz aqui no capítulo 8, verso 21. O que diz? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Peraí. Não fui eu que inventei. A Bíblia, ela se explica. Vocês entenderam? Daniel teve uma visão de um carneiro e de um bode brigando. E que um prevaleceria contra o 8. E o anjo contra o outro. E o anjo veio no capítulo 8 e disse para ele: o animal que você está vendo, este bode é tal reino. O carneiro é tal reino. Entenderam ou não? Tá claro para vocês? Agora veja onde ele tirou, como é que a gente sabe quantos anos durou o império da Babilônia como líder no mundo. Daniel 9, vamos lá. Daniel capítulo 9, olha como a Bíblia é interessante. Todo mundo me pergunta, mas Maísa, como que você sabe essas datas? São bíblicas? Daniel capítulo 9, olha lá. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, gente, isso daqui é pura história. Se você for na história, a história universal, você vai ver quem foi Assuero, quem foi Dario. Entenderam? Foram reis da Média e da Pérsia, não é isso? Avante, ó. Da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor pelo profeta Jeremias, olha lá, que havia de descorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de quantos anos? Viu? Vocês viram aqui quanto tempo Daniel já sabia que Babilônia iria dominar sobre o povo? 70 anos. Não é interessante isso? Você não tem como tirar. Na verdade, você não precisa ter... É exaustivo fazer cronologia. O que eu estou fazendo aqui é cronologia. Mas uma vez feito, não tem de onde tirar. Tá certo. Pronto, acabou. Na verdade, eu tive que gravar isso aqui, porque há muitos anos dou aula sobre isso. No entanto, você que está aí sentadinho, você que está em casa, pode confirmar cada data dessa no ano bíblico. Então, nós sabemos, quando você vai na história, descobre em que ano foi que a Medo-Pérsia subiu no poder. Não é miraculosamente que ele subiu no poder 70 anos após Nabucodonosor ter subido ao poder também? Nabucodonosor subiu ao poder num certo ano, 70 anos depois, a Medo-Pérsia sobe ao poder, direitinho, como Daniel havia dito. Vocês querem saber do que mais? Se assustem agora. Nas profecias da Bíblia acontece até na hora exata. Vocês sabiam que Jesus foi morto exatamente na hora do sacrifício da tarde? Qual era a hora do sacrifício da tarde? 3 horas da tarde ou 15 horas. Mas desde quando já se sabia que Jesus morreria nesse tempo? Desde quando? Deus explicou isso para o povo de Israel. Lembra que Deus fez o santuário na terra e mandou eles fazerem os sacrifícios de cordeirinhos, um pela manhã e outro? Jesus morreu na hora do sacrifício da tarde. Por que não no sacrifício da manhã? Queridos, seria tão bom se vocês começassem a estudar, porque cada hora da Bíblia, cada tempo específico da Bíblia tem um significado para a salvação. Gente, nós teremos que estudar pela eternidade toda. Quantos anos depois? Então, no ano 539, 70 anos após o Nabucodonosor subir ao poder, lá entra a Medo-Pérsia. Se você contar de trás para frente, deu 539 anos antes de Jesus nascer. Tá bom? Agora veja. Uns anos depois, quem sobe ao poder? A Grécia. A Grécia sobe ao poder.
e toma a Medopérsia e coloca a Medopérsia no chão. Bem direitinho como Daniel previu. Também Roma sobe ao poder. Deixa eu dar características desses reinos. A Babilônia é considerada o reino do dinheiro, do poder. As pessoas, o reino mais rico que já houve na história passada, que viveu concomitante ao povo de Israel, foi o reino da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia. Era opulência, riqueza e poder. Essa era a característica do reino da Babilônia, tá bom? Dinheiro. Qual era a característica do reino da Medopérsia? Foram dois reinos que se uniram para conseguir vencer a Babilônia, porque a Babilônia era tão grande que só dois reinos juntos iam conseguir vencê-la. Então os medos e os persas se uniram para vencer a Babilônia. Qual era a característica deste reino? Bondade. Eles eram legais. Por que eu estou dizendo isso para você? Foi neste reino que o templo que Nabucodonosor quebrou todinho, lembra o templo de Salomão? Lindo e maravilhoso? Vem aqui Nabucodonosor e quebra tudo. Leva todos os materiais do templo lá para o seu rei e faz para o seu templo, para o templo dos deuses pagãos. Tal. Só que quando chega no reinado da Medopérsia, o rei olha assim para um dos empregados dele, que era Neemias. Esse nome fala alguma coisa para vocês? E fala assim, Neemias, por que você está triste? Aí o empregado fala assim, eu estou triste porque todo mundo tem um lugar para adorar, mas o nosso templo está todo caído no chão, os muros estão todos caídos. Filho, vou te dar dinheiro para você fazer os seus muros. Um rei falando isso para um empregado, mas tinha uma profecia antes que disse que ele faria isso. Olha que interessante. Na Bíblia diz que tinha um homem que se levantaria, Deus iria chamá-lo para reconstruir o templo e que daria o dinheiro dele para isso. Aleluia, queridos! As profecias sempre se cumprem. E então, Daniel viu que depois do reino da Medopérsia, viria um outro reino chamado Grécia. Mas como seria esse reino? Seria como um leopardo. O leopardo é rápido. Um leopardo com 4 cabeças, 4 asas, ele viu. Nossa, não existe um animal assim. Imagina, esse leopardo já é rápido. Agora imagine 4 asas, mostrando a rapidez com que esse império ganharia o mundo. Alexandre o Grande, que era a grande cabeça principal ali, né, desse reinado, dominou o mundo com uma rapidez como vocês nunca imaginaram. Dos 20 aos 33 anos, ele conquistou o mundo inteiro. Querem ver um negócio interessante sobre Daniel? Pasme agora o que eu vou te falar. Daniel previu que Alexandre conquistaria o mundo. Quer saber de uma? Isso se falou durante 200, 300 anos. Que viria uma nação. E ainda foi dito no capítulo 9 de Daniel que era a Grécia. Sim ou não? Então os gregos estavam falando, um dia nós vamos dominar o mundo, um dia nós vamos dominar o mundo. Porque já tinha profecia dizendo isso. Que o povo de Israel, os escravos, porque eles eram escravos nessa época, sim ou não? Estavam dizendo que a Grécia ia dominar o mundo. Então o que Alexandre fez? Falou, manda vir os livros dos judeus aqui para eu ler. Quer ver que eu vou te contar uma coisa? Como é bom encontrar alguém inteligente. Por que eu estou falando inteligente? Como é bom encontrar alguém que consegue pegar as oportunidades que tem na mão e fazer dar certo. Alexandre teve visão, falou, esse povo aí está falando que a Grécia vai ganhar o mundo. Ele ainda não tinha conquistado o mundo, não. Isso aqui foi quando ele tinha 18, 19 anos. E ele mandou chamar e falar assim, eu quero que vocês leiam isso para mim. Mandou 70 sábios vir ler. E mandou traduzir os escritos dos judeus para a língua dele. Por isso, a Bíblia dos judeus, que era escrita em que língua? Hebraica. Foi traduzida para o grego. Quem foi que mandou traduzir? Entenderam isso? Aí ele mandou traduzir. Para que ele queria que traduzisse? Porque ele queria entender como é que a Grécia ia se tornar dona do mundo. Só que quando ele viu que ia ter um rei poderoso que ia conquistar o mundo todo, ele falou, eu sou esse cara aí. Eu sou ele. Aí o pessoal, como assim? Sou eu. E ele diz, olha que coisa interessante, ele acreditou tanto nisso, que ele ia para as guerras, segurava a espada na mão, ele mesmo ia. E ele falava, a profecia, ele começava a lutar na guerra, e quando ele estava lutando na conquista, ele olhava e dizia assim, esse inimigo aqui vai ser vencido, porque a palavra que os judeus receberam dizia que eu teria que conquistar o mundo todo. Então, eu não vou morrer. O que ele fazia então? Ele pá, diz que ele ia na frente de todo o seu exército. Diz que o pessoal tentava proteger ele, ele dizia, eu não vou morrer.
Porque ele acreditou na profecia, eu não vou morrer. E ele ia na frente. Quando ele tinha conquistado o mundo todo, deu uma letargia nele. Que a gente pensa que é uma certa depressão. Você sabia que aconteceu isso? E ele começou a beber muito. Você sabia que Alexandre o Grande bebia? Aos 33 anos, ele dominou o mundo, mas não dominou a ele mesmo. E ele morreu. 4 generais, por isso que aquele leopardo tinha 4 cabeças. Os 4 generais de Alexandre, que eram Lisímaco, qual é que é o nome bonito você pôr nos filhos de vocês? Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Gostaram dos nomes? Bonitos? Bonitos nomes? Coloquem esses nomes. Seleuco, imagina? Seleuco, vem jantar. Interessante, né? Esses eram os nomes dos 4 generais de Alexandre. Eles então, olha aqui o que eu vou te falar, presta atenção aqui. Eu vou fazer isso aqui na lousa e você vai entender o que aconteceu. Eles eram donos do mundo, não eram? Tinham conquistado o mundo todo. Após a morte de Alexandre, olha aqui o que aconteceu. Cada um deles, olha aqui, ó, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Olha, repartiram o planeta em 4. Eu sou dono disso, você disso, você disso. Só que com o passar do tempo, isso aqui é só um detalhezinho, eles pegaram e começaram a brigar com o outro, porque se eles matassem o outro, o que aconteceria? Eles ficavam donos do outro pedaço, entenderam? O ser humano é uma miséria, não é? E começaram a brigar entre si. O reino da Grécia começou a brigar tanto por poder que um paizinho, um povinho, lá no nada, olhava aquilo, olhava a briga entre eles, falava, eu vou conquistar isso. É assim que o diabo faz, viu? Ele primeiro divide para conquistar. Um paizinho ficou olhando, briga bastante, Grécia, vocês são donos do mundo, mas briguem que vocês vão se tornando fracos. Quem era esse paizinho que fez isso? Roma. Roma observou. Qual era a característica de Babilônia? Te assusta agora. Babilônia? Riqueza. Os Medopérsias? Bondade. Vocês sabem qual era a característica do reino da Grécia? Inteligência. Eles eram inteligentes. Eram o povo dos livros, da capacidade, do estudo. Todo mundo queria ser grego. Então os pais colocavam o nome dos filhos, Astropocos, não sei das quantas. Por quê? Porque queria parecer inteligente. Nem grego era, mas queria esse nome. Entenderam? Olha bem, então, a Babilônia, qual era a característica de Babilônia? Riqueza. Qual a característica de Medopérsia? Bondade. Eles eram legais. Qual a característica da Grécia? Sapiência, sabedorias, grandes bibliotecas gregas. Agora, qual é a característica de Roma? Te assusta. Roma sobe ao poder, pão e circo. A característica de Roma é a nação cujos reis são comprados por moedas. Essa é a característica desse reino. Agora te assuste. Você quer ver por que é que estamos na situação em que estamos hoje? Quantos anos a Babilônia ficou no poder? Short time. Pequeno tempo. Foi ou não foi? Quanto tempo a Medopérsia ficou no poder? Pequeno tempo também. Quanto tempo ficou a Grécia no poder? Agora Roma, te assusta. Olha quanto tempo Roma ficou no poder. Roma sobe ao poder no ano 168 a.C. Te assuste agora. Quando fala poder, mandando no mundo inteiro. Mandando no mundo todo. Quando eu falo poder, é um reino que manda. Olha, quem que manda no mundo hoje? Não vou nem olhar para vocês. Quem manda no mundo hoje, gente? Qual é a maior nação da Terra? Eu sei que vocês estão, até uns dias atrás, todo mundo falava rápido, Estados Unidos. Hoje em dia o pessoal fica preocupado, porque a China parece que está tomando espaço, sim ou não? Os reinos da Ásia. Vocês sabiam que isso é uma profecia? Vocês sabiam que tem uma profecia em cima disso? Mas quem permanecerá como rei do mundo? Estados Unidos. Profeticamente, Estados Unidos continuará até o fim. Quem que dará poder aos Estados Unidos para que continue? Roma. Por que Roma? Roma voltará ao poder. Te assuste. Roma ficou no poder. Olha agora que vocês vão ver um negócio muito bom. Gente, olha que coisa interessante. Olha os acontecimentos depois que Jesus vem. Jesus nasce no meio do Império Romano. Tá certo? Não foi no Império Romano que Jesus nasceu? Quem estava mandando no mundo era o Império Romano. Lembra que foi Roma? Agora, olha que coisa interessante. Jesus nasce aqui, olha bem,
Daqui em diante começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Então vamos começar 1, 2, 3, 4, 5, 6 daqui em diante, porque é o certo, tá bom? Então Jesus divide a história. Jesus está dividindo a história. Então veja, Jesus nasce com 27 anos, com 30 anos, Jesus faz o quê? Você sabe que Jesus nasceu 2 anos e meio antes da data, né? Sabe ou não sabe? Tá, então saibam disso, porque no ano 27, Jesus é batizado, tá bom? Com 30 anos de idade. No ano 31, o que acontece com Jesus? Jesus é morto. Agora veja, no ano 34 acontece um outro acontecimento. Gente, isso aqui é importantíssimo. Tudo isso é profecia. Daniel tinha visto, ele tinha visto no capítulo 9, 10 e 11 de Daniel, que quando Jesus viesse, o tempo, gente, essa parte é importantíssima, o tempo que Deus tinha dado para o povo de Israel como nação dele, para mostrar o amor dele ao mundo, iria acabar. Como assim? Deus, cada vez o povo de Israel se levantava na terra, olha o que Deus fazia, e adorava a Deus, e eles se tornavam escravos, Deus ia lá, tirava o povo, vem embora meus filhinhos, vem para cá meus queridinhos, saiam daí, e mandava um profeta para tirá-los da miséria. Quantas vezes Deus fez isso com o povo de Israel? Deus tirava eles da miséria e eles voltavam para onde? E Deus mandava de novo outro profeta para tirar eles de lá, sim ou não? E aí eles faziam o quê? Voltava de novo. Gente, centenas de profetas Deus mandou para o povo de Israel. Imensa quantidade, com mensagens, volte meus filhos, volte, volte, porque eu não tenho como ajudar vocês enquanto vocês estão no errado. Por que Deus não tem como ajudar quando a pessoa está decididamente fazendo errado? Por quê? Porque a pessoa está dando legalidade a Satanás, e Satanás tem legalidade sobre aquela vida. E quando Satanás tem legalidade, isso aqui é muito sério, nem Deus pode tirar a legalidade de Satanás se nós não permitirmos. Porque a coisa acontece assim, só para você de casa entender. Deus quer que alguém se drogue? Sim ou não? Mas se a pessoa quiser, o que Deus pode fazer? Obrigá-la? No reino de Deus existe alguém que é obrigado? Não. Nem um pai e mamãe pode obrigar um filho. Não existe isso. No entanto, enquanto a pessoa está drogada, Deus continua amando a pessoa? Mas pode tirar dela a consequência das drogas? Ela que quer. Esse é um dos negócios mais duros que tem de se falar, mas é verdade. Só que a gente pensa, é Deus que quis. Isso é mentira. Não foi Deus que quis, fomos nós. Agora, para a pessoa sair das drogas, ela tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, me ajude a sair disso. E tomar posição para isso. Aí Deus ajuda ela a sair dali. Vocês entenderam? Porque ela tomou uma posição. Agora, se Deus pegar e falar bem assim, você não quer sair das drogas, mas eu vou te tirar daí. O que Satanás vai acusar Deus? De ser arbitrário. Sim ou não? Você não respeita as pessoas, olha o que você faz. Ele que quer isso. Assim com todos os pecados, todos os erros. Quando Deus falava ao povo de Israel, sai dessa coisa errada, filhos. Eu estou mandando um profeta, o que eles faziam com os profetas? Beijava, dava um buquê de flor, era isso? O que eles faziam com os profetas? E matava bem matado, sim ou não? E isso eles fizeram todo o tempo. Só que Jesus falou, gente, eu vou dar um prazo para vocês virem para mim ou não, senão eu vou ter que passar essa mensagem para outra pessoa. Eu vou ter que passar isso para outra pessoa. Vocês entenderam? Aí olha o que acontece. Te assusta agora. A mensagem do Senhor, que era própria para o povo de Israel, a bênção de Deus para o povo de Israel, passou para os gentios. Qualquer pessoa agora que entender sobre a verdade pode me seguir. Quando Jesus foi morto, olha que coisa interessante. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, quem permaneceu aqui com o trabalho de Jesus? Quem foi? Os discípulos. Mas os discípulos também foram mortos? Sim. Assassinados. E por que eles foram assassinados? Por que, gente? Porque eles eram... Como? Fala. Porque eles pregaram o evangelho. Porque eles pregavam o evangelho. Jesus foi morto pelo quê, gente? Porque ele pregava o evangelho. Porque ele pregava o evangelho. E as pessoas que estavam ao redor, quem eram os romanos? Não queriam aquilo. Não quero essa conversa. Vocês querem saber o que mais divide as pessoas? Ideologia. Um fala, isso não está certo, não quero isso. Não quero viver isso, para que você está falando desse negócio aqui? Não me interessa. Entenderam? Como é terrível conviver com quem não crê igual você. Começa a atrapalhar você. Começa a dizer, isso não está certo, eu vou interferir nisso aí. Esse jeito que essa pessoa está fazendo não está certo. A pessoa não sabe o que está acontecendo.
e acaba até matando. De onde vêm as guerras entre nós? Opiniões contrárias. Isso é muito sério, tá? Então veja, do ano 34 em diante, depois da morte de Jesus, os discípulos até o ano 100, olha aqui o que você vai aprender agora, até o ano 100, estiveram envolvidos demais, irmãos, trabalhando, mas muito perseguidos e foram mortos todos eles. Só que no ano 100 até o ano, olha, 313, olha aqui que eu vou falar, a igreja foi altamente perseguida pelo Império Romano. Altamente perseguida, destruída, dizimada. O povo que queria seguir a Jesus, que era o povo do Assim diz o Senhor, acabou tendo que fugir. Você sabe a história dos valdenses, sabe ou não sabe? A grande história dos valdenses, os huguenotes, o povo que teve que fugir para continuar estudando essa Bíblia que estamos estudando aqui agora. Agora veja que coisa interessante. Após isso, o diabo pensou, não adianta matar esse povo. Vou estragar o que eles creem. Vou enfiar dentro do que eles creem coisas erradas. E fez com que entrasse dentro da igreja verdadeira, falsas doutrinas. Quais foram as primeiras doutrinas que entraram erradas? Adoração aos mortos, acender velas para os mortos, que isso não é bíblico, rezar pelos mortos, a instituição do sábado no lugar do domingo. Quem que adorava no domingo? O povo pagão, o povo desse lado. Quando eles entraram aqui dentro do povo de Deus, eles trouxeram suas crenças. Quem era que... A instituição do domingo no lugar do sábado. Eu falei o contrário? Ó, a instituição do domingo no lugar do sábado. Quem que adorava no domingo? Os pagãos. Quando eles vieram para cá, eles continuaram fazendo o que eles queriam. Eles entram aqui no meio do povo de Deus e fazem o que querem. Assim tem sido hoje também. Pessoas entram dentro da igreja de Deus, fazendo o que querem, ainda querem ser aceitas desse jeito. E briga com quem diz que está errado. Tá terrível isso, né? E esta igreja que vinha seguindo reta diante de Deus, ela cai. Do ano 303 até o ano 538, a igreja teve dentro dela multidões de pessoas fazendo errado. Então a igreja que vinha pura, ela caiu. Deixa eu colocar uma setinha aqui de queda. Isso aqui é muito importante. A igreja caiu. A igreja de Deus aceitou coisas erradas. Portanto, a igreja caiu. Mas teve um povinho que continuou servindo a Deus? Sim ou não? Quem eram eles? Fugiram para as montanhas. Quem que eram eles? Os valdenses, eles fugiram para as montanhas e lá eles continuaram servindo a Deus. Por isso que hoje a gente tem a verdade pura. Porque alguns continuaram mesmo no meio de perseguições. Agora veja que lindo. A igreja que vinha aqui fracassada, chega no ano 4... Gente, o Império Romano está mandando no mundo 168 anos antes de Cristo. E todo esse tempo está mandando no mundo aqui, ó. O Império dos Césares. O império dos... Sabe quem é Calígula, Nero? Sim ou não? São todos do Império Romano. Agora veja, no ano 476, aconteceu um negócio tremendo. O que aconteceu? A divisão do Império Romano. Por que aconteceu a divisão do Império Romano? Vêm os bárbaros, tomam Roma, porque o negócio deles era só pão e circo, estavam lá só rindo e brincando. Vocês sabem que o que é dito dos imperadores romanos? De Nero, por exemplo. Nero era o homem de todas as mulheres. O que isso quer dizer para você? Só que é dito também que ele era a mulher de todos os homens. O que isso quer dizer para vocês? Sem problema nenhum. Isso para eles não era problema. Eles não tinham nenhuma barreira moral. Os romanos não têm nenhum tipo... E esse tipo de situação era o que era imposto ao mundo. Agora veja, quando eles estavam no pão e circo, vêm os bárbaros e então entram no Império Romano e dominam o Império Romano. E ele então é dividido em 10 reinos. Presta atenção. E isso também é outra profecia de Daniel 11. 10 reinos. O Império Romano foi dividido. Só que agora o Império Romano está dividido. Roma fala, peraí, agora eu estou sem poder. Como é que eu ganho poder? Se uniu a igreja. No ano 538, a igreja e o Estado se uniram. No ano 538 começa a época mais dura da história da Terra. Igreja já estava corrompida, se une com o poder religioso e poder civil unidos. O que acontece? Irmãos, grave isso, poder religioso e poder civil unidos, acontece o quê? Agora, a igreja tem poder de colocar rei e tirar rei. Agora ela tem poder de mandar matar ou calar. Aquela igreja agora, todinha cheia de coisas erradas, de doutrinas erradas, que não é mais a igreja que Jesus levantou. Esta igreja, te assusta o que você vai ouvir agora, começou a perseguir quem queria fazer o certo, porque não combina com o que eu penso. Não combina com o que eu quero. Não combina com o que eu... Por exemplo,
Vocês sabem como é que a igreja dessa época encheu de gente e teve todo o poder e dinheiro como tem hoje? A igreja dessa época era a igreja que servia, que estava diante... Como é que era o nome da igreja nessa época de Jesus? Católica, apostólica, cristã. Por que católica? Católica significa? Universal. Apostólica porque é da época dos? E cristã porque quem mandava nela era? Tá. Quando se une aqui, a igreja se uniu com o Estado, se tornou católica, apostólica, romana. Quando a igreja romana, por isso que agora é católica, apostólica, romana. Quando a igreja católica, apostólica, romana se une com o Estado, encontra algumas pessoas que não querem seguir o que o Estado diz. O Estado dizia que o dia de guarda era o domingo. Eles queriam seguir que dia? Sábado. Aí o que eles tinham que fazer com esse povo? Por isso foram tão perseguidos. Começa em 538, a época mais negra da história da Terra. É a época de 538 até 1798, começa a época de 1260 anos de perseguição chamada Idade Média. A grande perseguição papal, a grande perseguição que houve no planeta todo, atrás de pessoas que não queriam seguir. A Bíblia foi tirada, tinha que seguir os dogmas, tinha que seguir aquilo que se entendia por religião, não o que Deus tinha dito na Bíblia. Vocês entenderam isso? Isso profeticamente dita na Bíblia. Já tinha sido dito que aconteceria assim. Quando Daniel viu, Daniel enxergou na profecia que isso aconteceria. Não é que Deus estava determinando. Olha, eu vou explicar para vocês como é que Deus faz. Deus que sabe todas as coisas, desde o princípio. Olha o que eu vou te mostrar aqui. Faz de conta que aqui é o início da história. Tá bom? O primeiro dia que apareceu o primeiro homem. Deus pega esse primeiro homem que é Adão e fala, Adão, dá uma olhada lá para o final. Aí ele olha, você tá vendo, meu filho? Eu vou dizer para você, vai acontecer isso, isso, isso. Não é porque Deus está determinando. É porque Deus consegue ver o fim desde o princípio. Te assusta agora? Deus consegue ver o quê? O fim desde... Ele que consegue ver o final, ele diz, eu estou vendo aqui que vai acontecer tal coisa. Por isso que ele disse antes para os seus profetas. Entenderam isso ou não entenderam? É muito importante você entender o que é uma visão, o que é entender uma coisa, o que é determinação. Deus estava dizendo que ia acontecer, mas Deus não estava, ele estava contando, ele não estava determinando. Está entendido ou não está entendido, filhos? Agora veja que interessante. Do ano 538 até o ano 1798, a igreja e o Estado estavam unidos e eles tinham poder para mandar matar quem eles quisessem, depor do trono quem quisesse, colocar no trono quem tivesse vontade. A Bíblia foi tirada. Vocês sabem, isso tudo aqui é história, não precisa ninguém perguntar de onde foi. Tanto a Bíblia quanto a história conta a mesma situação. Foi a grande época da Idade Média. 1260 anos de perseguição papal para todas as pessoas que queriam servir a Deus do jeito que a Bíblia dizia. Por que é que a Igreja Católica não seguia a Bíblia? Porque eles seguiam os dogmas, o que a tradição dizia. Isso é muito sério. Só que em 1798 aconteceu uma coisa. Olha, desde quando Roma mandou no mundo? Te assusta aqui, desde 168, antes de Cristo até o ano 1798. Quanto tempo dá isso? É o império mais longo da história da Terra. Quanto tempo dá isso, senhores? Olha aqui. 1798 mais 168. Que é 168 antes de Cristo mais 1798 depois. Não foi o tempo que Roma ficou lá vivendo? Olha o tanto, quase 2000 anos de império. E agora, como foi isso? Por que Roma perdeu o poder? Agora te assuste. Quando foi que Roma e o Estado se desuniram? Quando foi que o Estado e a Igreja se separaram? Em 1798, um homem chamado Napoleão Bonaparte, que era da França, sim ou não? Pega e fala bem assim, quer saber de uma coisa? Esse império romano está mandando no mundo todo. E a única coisa que eles pedem é dinheiro, 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 dinheiro. Nós somos pobres, que é um terror. Quer saber de uma coisa? Não quero mais saber de Deus. Se Deus é isso que vocês pregam, eu não quero saber. O nome disso é Revolução
De hoje em diante nós não queremos mais Deus. Agora diante do nosso Deus é a razão. Te assusta com isso? E eles então instituíram 10 dias na semana em vez de 7. Colocaram uma mulher em cima de um cavalo representando a razão e mandaram ela estava sem roupa, viu, gente? Mandaram ela passear por cima das ruas de Roma, das ruas da França, para lá e para cá. E ao caminhar dizia, esta é a nossa deusa. De agora em diante nós queremos saber só deste tipo de poder sobre nós. E mandou um imperador Berthier ir lá prender o Papa. E disse, de hoje em diante você não manda mais no mundo. O nome disso é Revolução Francesa. Neste dia acabou o poder de Roma. Com isso acabou também o poder da Igreja Católica. O que aconteceu então? Te assusta agora. Desta data em diante, por que aqui está caindo e aqui está levantando? O que aconteceu, Maísa? Por que é que você fez aqui uma setinha que a igreja levantando de volta? Em 1517, olha aqui, ó, 1000 anos quase, desde que a igreja e o Estado tinham se formado, em 1517, entra na história do planeta um homem chamado Martinho Lutero. O que esse Lutero faz? Ele começa a descobrir uma Bíblia esquecida, que o pessoal diz que nem existia. Ele encontra uma Bíblia acorrentada numa das escadarias de um mosteiro e começa a levar. Gente, a Bíblia existe mesmo, dá uma olhada nisso daqui, que coisa tremenda. E ele começou a estudar e falou, a salvação não é pelas obras, eu não preciso bater em mim para me salvar. A salvação é pela fé. E ele faz 95 teses de justificação pela fé. E aí ele protesta contra a igreja. E ao protestar contra a igreja, por isso é chamado de protestante. Aí ele sai da igreja e faz a igreja luterana. Martinho? Antes dele, 100 anos antes, tinha um homem chamado John Huss. Não é isso? John Huss, ele tinha estudado também a Bíblia. E o John Huss criou a igreja Irmãos Unidos. Após ele veio um outro homem, olha aqui o que vocês vão ver agora. Após Martinho Lutero veio um outro homem que ao estudar a Bíblia, que era Roger Williams, o nome dele, vem e estuda a Bíblia. Quando ele estuda a Bíblia, ele descobre que o batismo não era de criancinha, só se batizava adulto. E ele cria a igreja batista. Olha aqui, também protestou contra a igreja, fez sua igreja. Entenderam de onde está vindo as igrejas? Daqui a pouco vem outro e descobre também, cada um vai estudando um pouquinho e vão saindo, os protestantes vão saindo da igreja e vão fazendo sua igreja com as verdades bíblicas que vão descobrindo. Então as verdades que tinham caído por terra são levantadas aqui pelos reformadores. São estes reformadores, Martinho Lutero, Wycliffe, vocês já ouviram falar desses nomes, não já? Sim ou não? Wesley, John Wesley na Inglaterra. Em cada parte da Europa começou a aparecer alguém que com a Bíblia na mão, olha, não é como a gente está fazendo durante tantos anos, é assim, do jeito que está aqui. E houve também um homem chamado Miller. Agora veja que interessante aqui. Em 1800, vamos já subir aqui a história do tempo. 1800 digamos 40 aqui, ó. Um homem chamado Miller, Guilherme Miller. Miller, né? Vamos botar aqui o negócio certo. Miller começou a estudar a Bíblia e descobriu um detalhe. Já tinham descoberto já tinham descoberto a questão do santuário. Não, ainda não, né? Já tinha descoberto a questão do batismo, já tinha descoberto a questão da fé, já tinham descoberto a questão do presbiterianismo, já tinham descoberto uma série de coisas dentro da Bíblia que as pessoas faziam errado e que agora a Bíblia dizia a verdade. Mas faltava um detalhe, as profecias que diziam que Jesus ia voltar. Aí ele começou a pregar sobre isso. Daqui a pouco começaram a continuar estudando e se descobriu o santuário no céu. Ao descobrir o santuário no céu, a salvação que Jesus oferecia e como é que ele ia julgar o mundo, ao julgamento que Deus estava fazendo. E ele entendeu uma profecia de Daniel, muito interessante, Daniel capítulo 9. Tem uma profecia, que é a última profecia de tempo, que diz que em 1844 haveria de acontecer um negócio tremendo no planeta Terra. 1844. O que ele tinha visto? Que tinha uma profecia que dizia que em 1844, Jesus, lá no santuário do céu, passaria do lugar santo para o lugar santíssimo e começaria a julgar o planeta Terra. Quantos de vocês que estão em casa sabiam que Jesus começou a julgar o planeta em 1844? Um dia, Jesus haveria de julgar até o credo da Igreja Católica, diz, e voltará para julgar os vivos e os mortos, não é assim? Isso é uma realidade.
Existem muitas coisas dentro da Igreja Católica que estão certas. Uma delas é essa, que Jesus iria julgar. Agora, quando que Jesus iria julgar? Nessa profecia diz que ele começaria nessa data. A data é bíblica, está no livro de Daniel. Nessa data, ele começou a julgar o planeta. Só que nós estamos em que época, queridos? Nós estamos em que época? 1844 já passou há muito tempo. Hoje nós já estamos, olha aqui, no ano 2021. Olha quanto tempo já se passou. Isso não é interessante? É interessante ou não? Quais são as profecias que ainda tem para cumprir? Senhores, te assusta agora. Todas as profecias que estavam detalhadas para cumprir-se, que estão no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, já aconteceram. Lá temos uma multidão de profecias. Se você for contar exaustivamente, olhando uma por uma, você vai se assustar e ver que nenhuma falhou. Só faltam duas. Abre os seus ouvidos agora para entender quais são as duas. A primeira, que está faltando, é os Estados Unidos subir ao poder supremo, dado pelo papado que voltou ao poder gradativamente. O papado, que perdeu o poder em 1798, em Mussolini, em 1930, Mussolini devolveu todas as terras para o papado que tinham sido aqui tiradas deles em 1798. Foi devolvido todas as terras. Sabia disso? E gradativamente o papado vem tomando poder novamente, indo a todos os reis da terra. A Bíblia disse que eles iriam a todos os reis da terra e ganhariam a confiança de todos os reis da terra. E todos os reis da terra iriam a eles pedir informação e não a Bíblia. Qual é o problema de alguém ir a um homem pedir informação e não a Bíblia? Pensa, raciocine, qual é o grande problema? Quando nós pedimos para uma pessoa falha, que todas as pessoas são falhas, quando nós pedimos para uma instituição, quando nós pedimos para uma igreja, quando nós pedimos para um pastor, quando nós pedimos para uma pessoa, sem consultar a palavra de Deus, corremos o risco de entrar e seguir a cabeça de uma pessoa. E este poder, que é os Estados Unidos, iria colocar, olha o que eu vou te dizer, impor no planeta uma orientação dada pelo papado, que seria qual? Olha essa profecia. O domingo como dia de guarda universalmente. Aí você vai me dizer, mas Maísa, os Estados Unidos nunca vai fazer isso. E se eu disser para você que já está fazendo? Desde 1962, no Concílio Vaticano II, todos os dias, aliás, o assunto do Concílio Vaticano II, em 1962, foi isto, colocar o domingo como dia de guarda no planeta. E desde este tempo, todos os dias sai uma nota sobre o domingo no mundo. É o pedido, dizendo que é o dia da família, que este dia iria fazer com que o planeta parasse, o clima iria mudar e as pessoas... E não é o dia que Deus pediu. Qual o dia que Deus pediu que parasse tudo? E por que se segue o domingo? Porque é uma instituição antiga, pagã. Era uma instituição que os pagãos trouxeram para dentro do povo de Deus. E é uma instituição que se acostumou a fazer. Não é o dia que Deus pediu. Nunca foi e nunca será. Mas haverá um povo que vai querer continuar seguindo como Deus pede? O que vai acontecer com esse povo quando o mundo inteiro pedir? Perseguido. E vai tentar ser morto? Morto, sim ou não? Então, a profecia é a imposição do domingo como dia de guarda, como dia mundial de guarda. Todos os países guardarão o domingo como imposição mundial. Qual é o dia que já se para? Embora alguns lugares na Ásia ainda não faz isso. Sim ou não? Os próprios judeus ainda guardam o sábado. Mas o que é que faz com que os judeus, o que vai fazer com que os judeus guardem o domingo? O que vai fazer com que outros países guardem o domingo? Só para você ter uma ideia, como a prova, aliás, eu acho que é um teste agora, a questão da Covid, coloca máscara. Quantos estão colocando? Só algumas pessoas, é isso? É uma ordem mundial, sim ou não? Sim ou não, senhores? Mas vem cá, não precisa imposição nenhuma e nem vai ser tirado dinheiro algum seu se você não fizer. E se acontecer de aparecer uma lei, como diz a profecia, diz que a lei será, você não vai poder comprar e nem vender se você não guardar o domingo. Quantos vocês acham que vão aderir a essa lei? Só quem não precisa comprar, quem planta a sua comida. Quem que não precisa comprar? Quem tem a energia por luz solar. Quem que não precisa comprar? Quem já sabe fazer suas próprias roupas, quem cuida dos seus detalhes, quem é cuidadoso. Gente, isso é muito sério, você precisa entender isso aqui.
É sério ou não é? Qual é a outra profecia que ainda falta? São duas que faltam. A outra que falta é a volta de Jesus. Te assusta. Diz que Jesus virá e não pisará mais nessa terra. E ele vai ficar ali na nuvem e ele vai chamar da morte os que morreram nele. Chama-se a primeira ressurreição. Então aquelas pessoas vão subir e vão ficar quanto tempo? Olha aqui, no céu com Jesus. 1000 anos, diz a Bíblia. Esta é a outra profecia que falta. 1000 anos no céu com Jesus. E depois de 1000 anos, o que vai acontecer? A Nova Jerusalém vai descer do céu, o que já existe lá no céu, vai descer para aqui nesta terra, depois de purificada, ser o centro do universo. E nesses 1000 anos, a minha pergunta é, presta atenção agora, só para ninguém chamar a atenção de ninguém. Durante esses 1000 anos, quantas pessoas vão estar aqui na terra? Ninguém vai estar aqui, porque na volta de Jesus, eu vou colocar aqui, ó, presta atenção. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, mas eu sei que vai ser daqui uns dias, porque as profecias disseram que quando estivesse nação contra nação, a fome em todo mundo, pestes em todos os lugares, o amor de todos esfriando, quando a miséria... Bom, Deus deu sinais da volta de Jesus, que quando Jesus vier, ele vai levar, ressuscitar da terra os que estão mortos, porque ninguém está no céu. Só quem está no céu é o que a gente vai ver agora. Quem é que está no céu? Os que Jesus levou para lá. Quem são esses? Não são os que morrem aqui. E quando então Jesus vier e ressuscitar essas pessoas e levá-las para o céu, as que estiverem aqui, que não estiverem preparadas, não vão ficar vivendo aqui, vão morrer pelo esplendor da vinda de Jesus. E só quem vai ficar vivo é Satanás e seus anjos por 1000 anos, pensando no que fez, as desgraças que causaram. Quando Jesus voltar depois de 1000 anos, com a cidade santa e todos os remidos, quando voltar, então esta terra será o centro do universo. São só essas duas profecias que faltam. Agora olhe para cá, que eu preciso te dizer uma coisa tremenda. Queridos, é muito sério acreditar nisso tudo. Está na hora de você entender um negócio grandioso. Filhinha, espera só um pouquinho, amor. Mamãe já chama. Por que é tão importante entender sobre isso? Por que é tão sério? Irmãos, olha para cá. Se você não colocar a sua casa em dia, se você não colocar a sua família em dia, se você não procurar na palavra de Deus agir de acordo com o que o Senhor Deus pede, rapidamente você terá um problema terrível. Elias estava nessa época aqui, ó, da história do mundo, falando para o mundo o que nós estamos tentando falar agora. O que ele estava tentando dizer? Está errado, gente, volta desse erro para o que é certo. O povo de Israel estava fazendo o que não prestava, sim ou não? Então, este Elias, que estava aqui pregando, Deus chega para ele e fala, você precisa de um sucessor. Vá andando pelo caminho, você vai encontrar aí, unja Eliseu como seu sucessor. Quem era Eliseu? Eliseu era um homem que era bem desocupado, é isso? Era um rapaz que, quando pegava as coisas para fazer, fazia tudo errado, fazia mal feito e tudo estragado. Era assim que ele fazia? O que vocês estudaram no dia de hoje? Quem era a família de Eliseu? Na casa de Eliseu. Senhores, eu imploro para vocês que estão me ouvindo, ainda que todas as pessoas ao redor virem um bico para você, no jeito que você tem que tratar seus filhos, com os cuidados e os limites que você tem que colocar, como você tem que torná-los fortes para os últimos dias, a maneira como você tem que tornar essa criança, esse filho que tem na sua mão, com capacidade para que ele, diante de Deus, possa estar firme para os últimos dias, os piores dias da terra. Que não pode ser uma criança que não esteja preparado para esses últimos dias, ainda que o mundo todo não entenda. Faça o que você sabe que é certo. Pegue os livros e comece a estudar o jeito que é correto ajudar. Quem fez isso? Te assuste agora. Como era a família de Eliseu? Porque Eliseu foi chamado para suceder, para ficar no lugar de Elias. Olha aqui, ó. O pai de Eliseu era um homem rico, fazendeiro. Um homem cuja família estava entre aqueles que em tempo de apostasia quase universal não tinha dobrado os joelhos a Baal. Como é que é isso? Então, no meio de toda aquela apostasia, o capítulo 17 do Profetas e Reis diz que Eliseu não tinha uma família que se prostrava aos costumes e ao jeito errado de viver de uma sociedade falida. Uma sociedade falida não tem que ser imitada. Sim ou não? Como é que você sabe que você tem que imitar uma situação? Quando a situação está vencendo, não quando ela está perdendo. A sociedade está vencendo? Me mostra alguma coisa na sociedade que esteja vencendo. A sociedade está falida. Não se segue a sociedade.
Quando você tiver de decidir entre uma coisa e outra, observe. Peraí, pelos seus frutos? Não, eu não tenho que fazer isso. Agora veja o que ele fazia, o pai de Eliseu. Olha bem. O seu lar era desses onde Deus era honrado e onde a lealdade à fé do antigo Israel era uma regra da vida diária. Avante. Em tal ambiente transcorreram os primeiros anos de vida de Eliseu. Na quietude da vida campestre, onde ele morava? Sob o ensino de Deus e da natureza e da disciplina do trabalho útil. Queridos pais, em nome de Jesus, não deixa ninguém passar para sua cabeça que seu filho não deve trabalhar. Trabalho útil. Aqui diz que na disciplina do trabalho útil, o que mais que diz aqui? Recebeu ele a educação em hábitos de simplicidade e de obediência a seus pais e a Deus. Educação que o ajudou a preparar-se para a alta posição que mais tarde devia ocupar. Agora te assuste. Continua lendo. O chamado profético veio a Eliseu enquanto ele fazia o quê? Arava o campo. De quem que eu lembrei? O chamado veio enquanto ele arava o campo. Não acha interessante isso, gente? Por quê? Porque Deus não vai atrás de quem está desocupado. Deus vai atrás de quem está ocupado. Quando Deus precisa de uma ação, ele vai atrás de quem está se envolvido na ação. Porque essa pessoa está mais fácil de fazer a coisa funcionar. Essa pessoa está focada. Agora te assuste o que Deus diz aqui. Olha lá, ele arava no campo com os servos de seu pai. Ele havia assumido o trabalho que estava mais próximo. Possuía ambas as qualidades. Quais qualidades? De um líder entre os homens e a mansidão de quem está pronto a servir. Gente, vocês querem encontrar um bom missionário? Aqui estão as qualidades. E aqui diz que ele era minucioso nos detalhes. Sim ou não? Minucioso. Não deixava nada mal feito. Ele não começava a lavar uma panela e deixava tudo azarado e sujo, cheio de rebarba imunda. Ele não varria um chão e deixava tudo estragado. Ele lembrava que tinha que limpar lá à frente da passagem, não precisava ninguém ficar empurrando ele. Ele fazia as coisas? Não fazia. Nós temos que pensar sobre isso, o valor das pequenas coisas. Aquele que sente não ser de qualquer consequência a maneira como realiza suas pequenas tarefas, prova-se incapaz para uma posição mais honrosa. Eu vou falar uma coisa porque hoje nós temos um médico aqui. Doutor, se o senhor tivesse que dar o seu filho para ser cirurgiado por alguém que comprou o diploma, o senhor daria? Nunca. Por quê? Porque o senhor sabe que tem que ser minucioso. O senhor é um cirurgião. Tem que ser minucioso ali a usar o bisturi. A pessoa tem que estudar para fazer isso. Ela tem que ser detalhista, porque se ela cortou a mais, ela cortou um vaso, ela corta uma veia, ela estraga. A pessoa tem que pensar, imagina a cabeça de um médico, como é, doutor? Como tem que ser? Agora imagine uma pessoa que foi criada em casa fazendo tudo de qualquer jeito e ela vai para a faculdade de medicina, ela vai levar para lá que hábitos? Vocês entenderam o que eu estou dizendo a vocês? Qual é o trabalho maior de toda a terra? Por que a gente tem que voltar uma criança e dizer, não está bem feito, vamos fazer de novo. Vamos lá, vamos fazer o melhor. Por quê? Porque assim acontece na vida. O resultado da vida adulta é uma consequência do que foi feito quando criança. Ali estava com Eliseu. E Elias vinha andando agora pelo caminho onde ele vinha andando, depois de 3 anos e meio de seca, estava agora chuva, que você sabe que nem orvalho tinha caído, né, nos 3 anos e meio. Gente, eu acho incrível isso, nem orvalho caiu. Diz que nem orvalho caiu. E agora ele vem andando, já tinha caído chuva, já estava bonito e tal. Aí ele vem andando e pega a capa dele e lança sobre Eliseu. Eliseu estava arando no campo. Quando lança a capa, o que Eliseu entendeu? O chamado sobre mim. Ele falou, vai correndo atrás de Elias, porque Elias passou, jogou a capa e saiu andando, não foi? Aí Eliseu saiu correndo e falou, deixa eu dar um beijo na minha mãe e no meu pai. Ele falou, o que eu tenho contigo? Por que ele falou assim para ele? O que foi que eu te falei? Estava testando ele para saber se ele queria o chamado ou não. Ele voltou em casa, pegou duas juntas de boi, cozeu, assou os bois, deu para todo mundo, pegou e falou, terminei. O que ele fez com isso? Fechou todo o caminho de volta. Falou, não tenho mais para onde voltar, eu vendi minhas juntas de boi. Eu não tenho mais para onde voltar. E foi e correu e foi fazer um grande trabalho, pregar em grandes lugares. Foi isso que ele foi fazer? O que ele foi fazer, irmãos? O que Eliseu foi fazer com Elias? Foi jogar água nas mãos do profeta e ficava o dia todo observando o profeta Elias. Queridos, o que isso parece? Queridos alunos, me respondam. Bora!
Eu sei que vocês estão me olhando tudo assim, dando uma risadinha. Parece o que isso? Vocês entendem porque o curso da Escola de Profetas não pode ser online? Porque você tem que vir e servir nas pequenas coisas. Você tem que estar envolvido, tem que ser dado a você de menores a maiores tarefas. Você tem que estar envolvido em pequenas coisas. Quem for fiel ao pouco, será desenvolvido para o muito. Olha que legal, foi assim com Eliseu ou não foi? Gente, eu acho isso tão bonito. Aí o que acontece? Eles foram fazer algumas visitas juntos, para que escolas mesmo? Como? Já tinha escola de profetas nessa época? Tinha! Aí eles foram, agora tinha 3 escolas, não foi? Aí eles saíram andando, Elias e Eliseu, eu imagino que coisa boa que devia ter sido. Ia de escola em escola e lá tinha uns alunos meio relaxados, tinha? Tinha alunos relaxados nessas escolas de profetas? Como eram que esses alunos? Como é que era, gente? De excelência. Nível. Sim ou não? E Elias ia ser transladado, igual a você, né? Elias ia ser transladado, não ia, gente? Só que Deus falou primeiro para quem? Não, querida. Para os alunos da escola de profetas. Antes de Elias saber que ele seria transladado, o grande profeta Elias, para quem que foi contado? Vai lá no teu livrão, vai lá. Gente, eu acho isso tremendo. Eu acho isso um dos negócios mais tremendos que pode existir, tá? Vai no parágrafo que começa assim, ó. Enquanto Eliseu acompanhava o profeta, o desejo de Deus é que os jovens estejam envolvidos com pessoas de mais experiências. Não desprezem os de cabelos brancos. Vocês viram no estudo de hoje que os jovens têm que estar com pessoas mais velhas, sim ou não? Sim. Por quê? Gente, eu vou repetir o que eu estou dizendo a vocês têm que me entender isso. Os jovens têm que estar com pessoas de mais experiências. Sim ou não? Sim. Agora olha aqui, ó. Olha bem. O parágrafo começa, enquanto Eliseu acompanhava o profeta em sua rotineira visita de escola em escola. Acharam isso? Agora veja, no final desse parágrafo, aliás, no meio desse parágrafo tá, mas em seu primitivo trabalho, acharam? Mas em seu primitivo trabalho, o de guiar o arado, Eliseu havia aprendido a não fracassar nem se desencorajar. E agora que havia lançado mão do arado em outro rumo do dever, não poderia deixar-se desviar do seu propósito. Ele não se afastaria de seu mestre enquanto tivesse oportunidade de conseguir maior capacidade para o serviço. Desconhecida por Elias, a revelação de que estava para ser transladado fora dado a conhecer aos discípulos na escola de profetas, e em particular a Eliseu. Para quem que foi dito primeiro? Para os alunos da escola de profetas. Posso contar uma coisa para vocês? Por que eu estou dizendo para vocês, desde que vocês chegaram aqui, insistam para resolver e fazer a sua vida fiel diante de Deus e insistam para que Deus fale com vocês. Eu tenho pedido isso para vocês ou não? Sim. Porque Deus faz isso. Antes de falar com o profeta. E então o que aconteceu? Eliseu sabia, tinha sido dito para ele, se você não estiver vendo na hora que ele subir, na hora que ele for transladado, você pode perder a sua bênção. O que aconteceu? Ele não largava Elias de jeito nenhum. Chegou um momento em que Elias, olha aqui o que você vai saber agora. Elias pega e vai e fala para ele, fica aí com os profetas, eu vou andando aqui. Ele, não te largo de jeito nenhum. Quando chega numa certa hora, veio vindo um carro, foi isso ou não foi, gente? Ele tinha acabado de tirar sua capa, Elias tinha tirado sua capa, aberto o Jordão, não foi? E tinha passado por ele. Aí quando aparece um carro de fogo, vindo do céu, gente, imagine a cena. Senhores, como eu queria isso. Um carro de fogo vem vindo, irmãos, cheio de poder, e Elias sobe e a capa ele joga. Não foi isso? Sobre Eliseu. Imaginem a cena. E diz que Eliseu falou, ó Senhor, os carros e seus cavaleiros. Diz que cavalos de fogo estavam vindo também, não foi isso? E Elias sobe e começa a subir. Gente, vocês têm ideia como é que foi o coração de Elias? Tum, 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 tum. E ele foi e entrou nos portais do céu. Quando ele chega lá, quem que ele encontra? Vem cá, Rebeca. Irmãos, presta atenção no que vocês vão ouvir agora. Rebequinha, eu vou botar você sentada aqui nesse banquinho que eu mandei buscar. Fica aqui perto da mamãe, que mamãe vai fazer uma coisa. Vamos arrumar aqui para ficar toda linda, certo?
Sim? Vamos lá, ó. Filha, Elias subiu ao céu num carro de fogo, filha. E tinha cavalos de fogo. Imagina que lindo. E Eliseu ficou assim olhando e falou: Senhor, carros e seus cavaleiros. Olha que coisa linda. E aí Elias foi subindo para o céu e jogou a capa para Eliseu. E Eliseu agora vinha voltando. O primeiro milagre de Eliseu, ele coloca a capa, não foi? Ele rasgou em duas e coloca a capa no mar. E o que acontece com o mar? O mar se abre. Irmãos, lá quando Jesus, te assusta agora, estava... Me dá aqui esse microfone na minha mão, filha. Pode sentar, por favor, que senão tira a atenção. Obrigada. Espera um pouquinho, já dou para você. Espera um pouquinho só. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, vocês se lembram que duas pessoas desceram do céu para conversar com Jesus? Quem foi? Por que Moisés? Moisés já tinha sido ressuscitado, não foi? Sim ou não? Vocês sabem que Moisés foi ressuscitado? No livro de Judas fala sobre isso. O livro de Judas, na Bíblia, um pouquinho antes, o último livro, antes do Apocalipse, é o livro de Judas. Moisés foi ressuscitado. Ele esteve morto, mas ressuscitou. Jesus veio ressuscitar Moisés. Procure um sermão meu chamado Moisés. Ali eu explico tudo para você. Agora, Elias não passou pela morte, foi transladado. E na Monte da Transfiguração vieram os dois conversarem com Jesus. Por que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração não foi mandado um anjo? Por que foi mandado esses dois, que são seres humanos desta terra? Por quê? Te assuste agora. Jesus estava num momento muito sério. Espera um pouquinho, filhinha. Jesus estava num momento muito sério de sua história. E ele estava ali, né? Naquele momento tremendo. Deu, filha? Agora, estava ali num momento tremendo. E acontece uma coisa. Quando esses dois vêm à terra, eles vêm e falam com Jesus. Jesus, força, continue. Mantenha firme o seu propósito. Vocês sabiam que se Jesus não vencesse, se ele caísse, se ele tivesse pecado, Elias e Moisés teriam que voltar? Vocês sabiam disso? Pois é. Até a vitória destes dois, que não viveram na época do nascimento de Jesus, olha, Elias, Moisés, viveram antes de Jesus nascer. Até esses dois dependeram da graça de Jesus. Você entende isso? Não há duas leis para depois de Cristo e antes de Cristo. Todos os que foram salvos nesse planeta só foram salvos. Por quê? Por causa da graça de Jesus. Filhinha, nós agora vamos cantar uma musiquinha de como é o céu. Um lugar feliz é o céu. Um lugar feliz é o céu, filha. Uba! Então vamos cantar esse hino agora? Nós duas, vamos embora? Eu quero cantar com você, porque é o lugar onde Elias está. E onde você e eu vamos. As pessoas também vão, sim ou não? Vão, filha? Com os anjos. Com os anjos, muito bem, com os anjos. Então vamos lá, pode colocar, Joana. Eu estou esperando. Olha aqui. A família de Deus. Um lugar feliz é o céu. Um lugar feliz é o céu. Um lugar feliz é o céu. Quero lá estar. Lá verei Papai, mamãe. Lá verei papai, mamãe. Lá verei papai, mamãe. Quero lá estar. Lá verei Os meus irmãos, lá verei os meus irmãos, lá verei os meus irmãos, quero lá estar. lá se brincar. Brincar com leões, lá se brincar com leões, lá se brincar com leões, quero lá estar. Lá não há Mas
lugar onde Elias está é onde você vai estar, pela graça e poder do Senhor. Lá se brinca com leões, lá verei papai e mamãe. Ainda tem uma obra que Elias deixou para Eliseu fazer. Eliseu passou o bastão para outro, e hoje este bastão está aqui na sua mão e na minha. Vamos orar por isso, pedindo a Deus que nos abençoe, para que a gente possa estar lá no céu também, Rebeca? Vamos? Pela graça e poder do Senhor? Mãe, tem que falar alto com isso. Quer falar alto com isso aí? Agora já foi desligado isso aí. Peraí, ó. Agora a gente pega aqui, ó. Não sai daí não, deixa a mamãe te pegar. Vem cá. Agora nós vamos orar juntos. Vamos? Mamãe, Conino. Coninho, vamos juntas aqui, ó. Coninho de joelhos, vamos? Aqui, ó. Coninho de joelhos, menina. Coninho de joelhos. Vamos lá. Põe a mãozinha assim, ó. E nós vamos agradecer a Deus para a gente ir para o mesmo céu que Elias está. Vamos orar por isso? Põe a mãozinha, vai lá. Quer o bracinho do santuário? Tá bom, pode ser. Isso, pode ser. Papai do céu, obrigada. Peço um dia, porque a gente vai comer comidinha. Banana com aveia, panela em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queremos ir para o céu onde Elias está. Queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos como aqueles que vão ser levados para o céu no dia que Jesus Cristo voltar. Aqueles que Elias representa, que não passarão pela morte. Mas aqueles que já morreram, Senhor, fiéis em Jesus, queremos que, como Moisés representa os que já morreram e serão ressuscitados, queremos, Pai de amor, que se algum de nós não estivermos vivos quando Jesus voltar, sejamos ressuscitados para estar com Ele nas mansões celestiais. Abençoa essa pessoa que está em casa. Fortalece-a, Senhor. Ajude para que tenham gosto de dizer que um lugar feliz é o céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, filha? Deus te abençoe e até amanhã. Um beijo para vocês.